Que a graça e a paz estejam conosco. Evangelho segundo escreveu apóstolo São João. O Evangelho de João, capítulo 14. Por favor, amados irmãos e irmãs, abram o texto sagrado. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14. E novamente prosseguimos depois para o capítulo 16. No capítulo 14, verso 25. Quero reforçar, nós estamos no segundo período desse estudo bíblico. No anterior nós falamos a ação do Espírito Santo na antiga aliança. E nós queremos falar agora do Espírito Santo na nova aliança. O Evangelho de João, capítulo 14, eu não quero começar no verso 25, mas vamos ver aqui no verso 16. 14, 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai. Quem disse isso? O Filho. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, nós temos aqui a doutrina da Trindade. O Filho diz: Eu rogarei ao Pai. Primeira pessoa. Quem roga? O Filho. Segunda pessoa. Que enviará o Consolador. A terceira pessoa. Então nós cremos na Trindade. O Pai como pessoa, o Filho como pessoa e o Espírito Santo como uma outra pessoa, um outro Consolador ou alguém páreo a Jesus. E enviará um outro Consolador para que Ele fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que vem, que o mundo não pode receber. Então tem uma regra: quem recebe são os filhos de Deus. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. E não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Verso 25. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, novamente, o Espírito, o Pai e eu, o meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Capítulo 16. Verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Nós temos aqui 4, 5 versículos poderosos. Quando nós falávamos na semana passada sobre a ação do Espírito Santo, desde a criação da matéria, desde a criação do elemento básico para a vida, que é a água, até a concepção do Cristo ressurreto, ou do Cristo encarnado no útero de Maria. Nós estamos falando como ele agiu, da forma que agiu, da maneira que pensava e qual era o propósito da sua vinda sobre a vida dos homens. O Espírito Santo agora, ele é anunciado por Jesus. Ele é anunciado como um outro Consolador. Isso quer dizer que Cristo também tem a mesma qualidade do Espírito, de consolar. Mas acima de tudo, nós precisamos compreender por que o Espírito Santo é tão precioso para a igreja de Cristo na terra. Sem o Espírito Santo, a igreja não teria força, a igreja não teria vida, a igreja não teria dinâmica, a igreja não teria autoridade, a igreja não teria dom, a igreja não teria unção. Muitas vezes nós nos questionamos se seria possível vivermos sem o Espírito Santo dentro de nós. Impossível, porque se nós não formos habitados pelo Espírito Santo, a nossa categoria já é definida pela palavra. O mundo não pode recebê-lo, mas se nós o recebemos, não fazemos parte mais do mundo. Não o mundo no sentido físico, não no mundo biológico, não no mundo como a vida em si, mas as estruturas do pecado deste mundo. O Espírito Santo, ele vos guiará.
o Espírito Santo vos dará instrução, o Espírito Santo vos dará orientação. E nesse estudo, eu compreendo que o Espírito Santo no Novo Testamento, ele sempre agiu de forma inusitada. Aquilo que o homem não esperava é a maneira que o Espírito Santo age. É isso que nos surpreende. É isso que forma em nós a convicção que o Espírito Santo é Deus. É Deus de tal forma que ele tem autonomia para tomar decisões acerca do rumo da igreja, acerca do rumo dos filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo. É uma palavra imperativa. Não é o Espírito Santo que somente vai te encher, mas você vai buscar encher-se do Espírito Santo. Quantos de nós não estamos parados na vida cristã? Quantos de nós não paramos agora e desistimos da fé e nos acomodamos à simples religiosidade, a simples bater cartão num templo? Não é este o sonho do Espírito Santo. O Espírito Santo quer para nós uma vida dinâmica, uma vida de dínamos, uma vida de poder, uma vida de ação, uma vida de reação. É o desejo do Espírito Santo nos dar autoridade do céu. Quando ele abrir a janela do céu, ele quer nos batizar, nos visitar, nos dar discernimento das coisas. O Espírito Santo, ele não quer parar de trabalhar. Ele trabalhou na antiguidade, ele trabalha agora, e ele trabalha para que a consumação dos séculos aconteça. Eu creio nisso, eu prego nisso, eu sei que é isto pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele sempre vai agir de uma forma inusitada, surpreendente, inefável. Quem gerou o primeiro homem? Sem pecado. Quem gerou o primeiro homem? Incorruptível. Quem deu vida ao primeiro homem que não tinha corrupção? Foi o Espírito Santo de Deus. O Adão que nós conhecemos, ou ouvimos falar, ou que nós olhamos no espelho todos os dias quando acordamos. Nós somos Adão, vocês mulheres são a Eva, a mãe dos seres viventes. Todo dia que nós olhamos para o espelho, nós podemos falar igual o patriarca Jó: o Espírito de Deus me deu a vida, e somente Ele pode tirar a vida, mas Ele não tira a vida espiritual, Ele não tira a vida da alma, Ele pode cessar a vida do corpo, mas nós permanecemos vivos para Ele, porque o que habita em nós é um espírito de vida, é um espírito de eternidade, é um espírito de incorruptibilidade. Ora, irmão, a primeira ação do Espírito Santo no Novo Testamento qual é? É gerar Jesus, incorruptível, santo, consagrado, no útero de uma mulher virgem. E aí João no capítulo 1 fala assim: ele não foi concebido pelo desejo da carne de homem nenhum, ele foi concebido pela vontade do próprio Deus, assim como o primeiro Adão foi gerado não por vontade de homem, mas pela vontade de Deus. O segundo Adão, o Adão perfeito, o Adão completo, que é Jesus, como diz Romanos capítulo 5, também foi gerado santo, não por vontade de homem, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira obra do Espírito Santo na nova aliança: gerar o Filho de Deus, a palavra encarnada, santa, incorruptível, sagrada, no útero de uma mulher que ainda permanecia na sua castidade. Ora, irmão, o Espírito Santo, ele não trabalha onde existe pecado. O Espírito Santo não trabalha onde existe resistência à santidade. A palavra santo quer dizer que chama à santidade. Nós não podemos achar que o Espírito Santo vai ser conivente com nossos pecados ocultos, escondidos, profundos, que o pastor da igreja não conhece, a tua família não conhece. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos, porque ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia daquela obra do Calvário em nós. Ele que nos garantiu, Ele que colocou a marca da promessa em nossa vida. Então, quando nós pecamos, nós rejeitamos a marca da promessa. Claro que como humanos vamos pecar. Claro, como humanos nós vamos errar, trupicar, muitas vezes até cair com a cara no chão. Sim, mas quando há arrependimento, há um caminho da santidade. Enquanto você se arrepender do seu pecado, Deus ainda deixará a porta da salvação aberta para a sua vida. O grande segredo é esse: é o Espírito Santo que nos convence
que somos pecadores. É o Espírito Santo que nos convence que Cristo morreu pelos pecadores. E é o Espírito Santo que nos convence que aqueles que, apesar de saber que são pecadores, apesar de saberem que Cristo morreu por causa do pecado da humanidade, ainda rejeitam essa possibilidade, essa porta de esperança, essa porta de salvação. Eles também nos convencem que haverá um juízo. Tudo o que nós praticarmos, à luz ou nas trevas, nós daremos conta a Deus. Nada ficará escondido. Você e eu muitas vezes pecamos porque nós aparentemente achamos que nós não estamos sendo assistidos por ninguém. Diz uma angelologia hebraica e islâmica que tem um anjo no seu lado direito e outro na esquerda, que anota todas as suas bondades e todos os seus pecados. Eles não têm juízo de valor, eles não querem saber, eles não te julgam, eles simplesmente anotam, e anotam, e anotam. No livro de Apocalipse diz assim: e abriu-se o livro da vida, e abriu outros livros que estão expostas todas as obras boas e más do ser humano. E aquele que não foi encontrado no livro da vida será julgado pelas obras dos livros, das obras boas e das obras más. Ô irmão, que nosso nome esteja no livro da vida, que não precisa abrir nenhum outro livro a não ser o livro da vida. E lá está o meu nome, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Aquele que escreveu o meu nome no livro da vida, com o próprio sangue dele. Com o próprio sangue dele, ele escreveu o meu nome e o teu nome no livro da vida. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Ora, o Espírito Santo como pessoa, você é pessoa. E como pessoa você pensa. Como pessoa você tem sentimentos. O Espírito Santo, Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Repete bem baixinho essa palavra, ciúmes. Ciúmes. Você já teve ciúmes de alguém? Você já teve estresse porque alguém que você gosta deu mais atenção para outra pessoa que você não gosta? Você já teve ciúmes? Já deu aquela dor de cotovelo? Aquela invejinha básica, humana? O Espírito Santo ele não se corrompe com esse tipo de sentimento humano. Mas o Espírito Santo tem sentimentos. Quando você se atira nos braços de Satanás, quando você entra na luxúria da carne, quando você ama mais o mundo do que a Deus. Não é mais, não deveria amar o mundo. Você deveria amar a Deus. O Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele olha para dentro de nós e fala assim: não foi para isso que eu gerei vocês. Não foi para isso que eu chamei vocês. Não foi para isso que eu transformei a vida de vocês. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Assim como a mãe tem ciúmes, o namorado tem ciúmes, o marido tem ciúmes. Às vezes até o cachorrinho, quando você dá mais atenção para um outro cachorrinho, o outro fica lá com ciúmes. E olha que eles nem sabem o que é sentimento, mas eles têm instintos. Amém? O Espírito Santo, ele gerou a sua primeira ação, ele inaugurou. Olha só que palavra maravilhosa. Ele inaugurou o Novo Testamento com um dos maiores milagres que vai dividir a história da humanidade, antes dele e depois dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele gerou o Filho de Deus no útero de uma mulher segundo a vontade de Deus e não dos homens. Depois nós temos uma segunda ação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a um ancião no capítulo 2 para 3 de Lucas que ele não morreria sem antes ver a redenção de Deus para o povo de Israel. O Espírito Santo, ele tem o poder de revelar coisas que o mundo não pode revelar, que a mente humana não pode alcançar. E ele viu e ele abençoou a vida do Cristo que tinha acabado de nascer. É o Espírito Santo que nos revela aquilo que ninguém mais pode revelar. Nem cartomante, nem bidu, nem adivinhão, nem que joga isso ou joga aquilo. Não importa, o Espírito Santo, ele é superior a isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. O Espírito Santo não só sonda os nossos corações, ele também sonda as intenções do coração. Quando você adora Deus, Deus vê se de fato a intenção é adorá-lo.
Quando você oferta na casa de Deus, ele tem nojo daquilo que é dado como resto. Ele tem nojo daquilo que é semeado pouco, sabendo que você tem potencial de semear muito. Ele tem nojo em saber que você está adorando a Deus e está com raiva do seu irmão. Ele não tem nojo de você, ele tem nojo do nosso pecado. O nosso pecado gera nojo, um cheiro desagradável às narinas de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele fala, você está pecando, você não liberou perdão, você não quer perdoar. Até quando você vai continuar em cima desse pedestal? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém pentecostal? Isso não é muito pentecostal. O Espírito Santo, ele gerou Jesus perfeito, imaculado, santo, e ainda deu um selo de garantia. Quando você vai comprar um brinquedo, comprar um produto, está lá o selo do Inmetro, né? De garantia que aquilo lá não vai quebrar, que aquilo não vai fazer mal, que aquilo não é tóxico, né? O Espírito Santo deu um selo em Cristo Jesus. O João diz, capítulo 1, 2 e 3, foi o Espírito Santo que selou o Messias, o ungido de Deus. Foi ele que garantiu, deu garantia que esse é legítimo. Eu vou repetir. Foi o Espírito Santo que falou, esse Messias não é igual aos outros, que diz que era, mas não era. Esse aqui é garantido, esse é verdadeiro, esse é legítimo, este é genuíno. Por quê? Porque não foi gerado por causa de questões políticas, econômicas, sociais, sexuais. Não, ele foi gerado segundo a vontade de Deus Pai. É isso que me faz crer em Cristo. Depois nós temos uma outra ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva Cristo para o deserto. Quantas vezes, a gente vê a história aqui, não que seja dessa forma, mas olha só, o Espírito Santo, muitas vezes nós somos conduzidos de tal forma, para um templo, para um monte, e muitas vezes nós somos conduzidos, atende ele ali, tá depois, tá bom? Vai lá, fala para ele lá dentro, amém? Amém? Entenda isso, é o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. O diabo leva Jesus para o pináculo do templo. O diabo leva Jesus para o monte. O diabo leva Jesus a fazer coisas que contrariam a vontade de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Toda vez que alguma coisa te levar a fazer algo contrário à vontade de Deus, pode saber que não é o Espírito Santo. Pode ter certeza que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que você se corrompa na carnalidade. O Espírito Santo quer que vocês transformem o vosso corpo em templo do Espírito. Quer que o corpo de vocês seja um vaso de honra e não desonra. O Espírito Santo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, quer a vossa santificação e não vossa prostituição. Muitas vezes nós falamos, não, mas Deus me ama. Deus te ama, mas ele continua sendo justo. Deus te ama e continua sendo justo. Deus te ama e continua sendo justo. Amém? Muitas vezes nós queremos confundir as coisas. Não, eu estou pecando, mas Deus me ama. Mas é o Espírito Santo que revela o pecado, a justiça e o juízo. O mesmo Espírito Santo que confirma a salvação é o mesmo Espírito Santo que confirma o juízo e a condenação eterna. Então, não troque de figurinha, irmãos. Muitas vezes, nós queremos amenizar o problema, mas não podemos. Porque o Espírito Santo que anuncia a salvação, ele também anuncia
infelizmente, para aqueles que não querem ouvir, a perdição. Então, o Espírito Santo, a obra dele no Novo Testamento, a ação dele no Novo Testamento, é levar Cristo ao deserto. Mas Cristo, ele não foi murmurando, Cristo não foi reclamando. Lucas capítulo 4 diz assim: e Cristo, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quem conduziu Cristo ao deserto? O Espírito Santo. Mas não foi o Espírito Santo que tentou o diabo. O Espírito Santo, sendo Deus, não tenta ninguém. Nunca será tentado pelo Espírito Santo. Então, nós temos que olhar para isso, perceber isso, que para que nós possamos ser até mesmo levados para o deserto, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quantos crentes estão desviando? Quantos filhos e filhas de Deus, ou pretensos filhos e filhas de Deus, estão desviando da fé? Porque nunca foram cheios do Espírito Santo. O primeiro deserto que passa na vida, abandonam a fé. Cristo, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você conseguiria? Essa é uma prova, é uma vida de provação. Quantos de nós dizemos, somos cheios do Espírito Santo, subo o monte, desce o monte, eu faço consagração, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando começa a passar pelo deserto, desiste da fé. Nunca foram cheios do Espírito Santo, porque aqueles que são cheios do Espírito Santo não desistem de andar com o Espírito Santo. Amém? Enquanto o diabo, ele oferece para Cristo estruturas, poder, fama, sucesso, o Espírito Santo oferece deserto. O Espírito Santo não oferece só coisa boa, irmãos. O Espírito Santo quer testar a nossa fé. O Espírito Santo quer saber onde está a nossa fé. E muitas vezes nós reclamamos logo com o nosso amigo Espírito Santo que Deus não nos ama. O Espírito Santo ensinou a Jesus a lembrar aquilo que a palavra dizia: somente a Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Olha, irmão, nós prestamos culto no domingo à noite, a não sei o que. Nós trabalhamos, estudamos, e na hora de prestar culto a gente foge do culto. Espera aí, a quem nós estamos prestando culto mesmo? A nós mesmos, a nossas ideologias, a nossa vontade, ao nosso cansaço, a nossa frustração? O Espírito Santo nos ensina que nós devemos prestar culto a Deus. E fazendo o que a gente faz no dia a dia, a gente não consegue. Não consegue? Não porque não deveria. Deveríamos. Na firma, no trabalho, na escola. Nós deveríamos fazer da nossa vida um altar de adoração a Deus. Um culto contínuo. Também o Espírito Santo ensina na boca de Jesus que a provisão vem de Deus. Não somente de pão, não só de roupa, não só de bebida, não só de bens materiais viverá o homem, mas o homem e a mulher viverão daquilo que sai da boca de Deus. Aqueles que são cheios do Espírito Santo podem falar isso com propriedade. Nós cremos que Deus nos dará a provisão em tempo oportuno. E também no deserto, o Espírito Santo ensina na boca de Jesus: a glória tem que ser dada somente a Deus. Muitas vezes nós queremos nos apresentar como ótimos pregadores, ótimos cantores. Nós queremos aparentemente apresentar pelo que vestimos ou deixamos de vestir uma santidade que de fato não é santidade. Mas quando nós nos colocarmos diante de Deus, que a glória seja para Ele e que a alegria do Espírito Santo seja para nós. Uma outra ação do Espírito Santo, e eu gosto muito disso, porque os profetas pregaram sobre isso, no Mateus capítulo 12, verso 18, que é uma alusão a Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, diz assim: e Deus colocará sobre ele o Espírito Santo. Irmão, todas essas promessas que passaram pela vida de Cristo, também pode ser sua. E você nem precisa pagar, você só precisa acreditar que Deus pode dar todo o poder que deu a Cristo, seu Filho encarnado como homem, a nós, homens e mulheres, conforme a vontade dele. Mateus 12, 18 diz assim: ouça o que meu filho fala, porque o meu Espírito está sobre ele. E quando Isaías fala, diz assim, e ele terá as 7 formas da ação do Espírito de Deus. Apocalipse 4, 5, Apocalipse 3, 1 diz assim: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é 7 Espíritos Santos, as 7 formas que o Espírito Santo age
Olha, irmão, vê se você está agindo dessa forma. A primeira forma do Espírito Santo agir é nos dar o Espírito do Senhor. Levanta a sua mão. Levanta a mão, igreja. Está tão frio assim? O Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida. Você sabe o que significa Senhor? Significa soberania. Significa senhorio. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nós temos que saber quem é o Senhor na nossa vida. Sabe por que você e eu muitas vezes somos frustrados? Porque nós queremos colocar os carros na frente dos bois. Nós não sabemos quem é o nosso Senhor. Ele é soberano, Ele é eterno. E Cristo tinha o Espírito do Senhor. O Espírito que dizia, Ele é eterno, Ele é bom, Ele é soberano. Ele é o Senhor da minha vida. O segundo Espírito, ou a segunda ação do Espírito sobre a vida de Cristo, é um Espírito de sabedoria. Essa geração tem conhecimento. Essa geração tem informação. Essa geração faz até faculdade. Mas essa geração não tem sabedoria. Amém? A questão de sabedoria, irmãos, é ter juízo das coisas, saber o tempo certo das coisas. A sabedoria nos traz também compreensão da sabedoria de Deus. A sabedoria que vem para nós, ela nasce em Deus, ela provém de Deus, ela de tal forma aponta para a glória de Deus. Pessoas que têm a sabedoria de Deus sabem o que é justo. O que é justo? A pessoa me magoou. Ela te magoou porque o que opera nela não é a carne somente, mas são as potestades, os demônios. E aí você quer brigar com uma pessoa que brigou com você. Não tem sabedoria. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, o Espírito de sabedoria, você fala assim, peraí, isso não é normal, por que ela está brigando comigo? Eu não fiz nada contra ela. Ela não deveria falar assim comigo. Por que ela está falando assim comigo? Qual é o Espírito que está por trás disso? Não é o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo, o Espírito de sabedoria, ele tem que nos dar confiança na justiça de Deus. Uma outra forma que o Espírito Santo age, o Espírito Santo de inteligência, o Espírito de inteligência. Você sabe o que eu acho interessante isso? Você vai namorar? Eu vou falar assim, Deus, me dá inteligência para escolher quem de fato deve entrar ou sair da minha vida. Tem namoro que vai dar noivado, tem noivado que vai dar casamento. Tem namoro que só vai ser bom quanto durou. Acabou. Tem gente que não nasceu para casar. Tem gente que não está no tempo de casar. Aí você pede, Deus, me dá direção sobre isso. Você pede o Espírito de Deus, o Espírito de inteligência. Deus, eu quero trabalhar nessa firma, mas eu sou meio obstinado. Me dá humildade ou me dá uma porta onde a minha obstinação me faça crescer e não me faça quebrar a cara. Ficar discutindo com o patrão. Ficar caçando confusão com meus amigos, colegas de trabalho. Senhor, me dá inteligência, me dá visão das coisas. Muitas vezes, o que nos falta é essa perspectiva do Espírito Santo em nossa vida, inteligência. Gente, é muita burrice brigar com quem não tem nada a oferecer para você. Então pede a Deus inteligência. Não fica frustrado na hora, a carne estremece mesmo, porque a carne é fraca, mas nosso espírito tem que ser forte. Na hora dá uma raiva da pessoa, dá vontade de trucidar. Aí você fala, Deus, me enche do espírito de inteligência, não me deixa responder, não me deixa falar, não me deixa reagir da maneira errada. Aí o Cristo também recebeu do Pai o espírito de conselho. Espírito de conselho, espírito de discernimento, saber entrar, saber ficar, saber sair. Tem gente que sabe entrar, mas não sabe sair. Tem gente que entra, permanece, mas não sabe a hora de sair também. Muitas vezes Deus quer nos dar esse espírito de conselho, um espírito que nos faz também orientar outras pessoas. Olha, irmã, toma cuidado. Olha, nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Às vezes nós pastores estamos pregando, estamos ensinando a verdade. Nós falamos, cuidado, cuidado, cuidado. E depois as pessoas voltam para a gente, mas não, deu errado. Mas quantas vezes eu não preguei sobre isso? Porque as pessoas não têm espírito de conselho. Uma outra coisa que também Deus colocou sobre o Cristo poderoso, o Cristo encarnado, espírito de fortaleza. Irmão, sabe qual a arma mais perigosa do diabo? Desânimo.
Cansaço. Que não deixa você nem ouvir a palavra. Porque às vezes você não sabe pregar, não sabe evangelizar, não sabe cantar, mas você sabe sentar e ouvir a palavra. E o que é que liberta o homem? É o louvor? O que liberta o homem? É saber fazer algo? Não, o que liberta o homem é a palavra de Deus. Às vezes você não tem nem ânimo para ouvir a palavra. Às vezes você não está nem disposto a ouvir a palavra. Às vezes você está doidinho para ir embora, cansado de ouvir a palavra. Então muitas vezes, irmão, nós precisamos de pedir para Deus que o mesmo espírito de fortaleza que Ele derramou sobre Cristo, derrame sobre nós. Ânimo, fortaleza, ousadia. Sabe porque tem muita gente que tem medo de demônio? Cai uma pessoa endemoniada, todos os crentes fogem. Porque não tem ousadia. Você não vai expulsar no seu nome, você vai expulsar em nome de Jesus. Mas se você está devendo, é por isso que tem medo. Pecou, falou mal, fofocou, criticou, encheu a sua casa espiritual de lixo, de carnalidade. E na hora que é para as provas dos 9, para provar quem é Deus, nós fugimos de forma vergonhosa. Irmão, pode ficar endemoniado, pode ser um negão de 2 metros, 200 quilos, endemoniado, com olho vermelho. Você fala, em nome de Jesus, sai, tem que sair. É isso, irmão. Essa geração é muito... Estou aqui. Levanta a mão. Você viu a velocidade que você demorou a levantar a mão? Você precisa de espírito de fortaleza. Está quase morrendo. Quase que não existe como filho de Deus, como filha de Deus. Levanta a mão. Continua lerdo. Vocês riem, mas é sério. Isso não prova nada. Claro que não é só esse ato que vai falar que você é espiritual, não é. Mas esse é um sinal que muitas vezes a gente está muito desanimado. A gente vem na igreja. Que o espírito de fortaleza esteja sobre a sua vida. Deus também deu em Cristo, o encarnado, o espírito de conhecimento, o espírito de habilidade, de instrução, esse conhecimento de discernir o que as pessoas vão fazer. Não é adivinhação, mas você já sabe que a árvore dá o seu fruto, e você conhece a árvore pelo fruto. Você já sabe como é um fornicador, você já sabe quem é viciado no álcool, você já sabe isso, você já sabe a ação daquela pessoa. Então, o que o Espírito te dá é uma ação de antecipação. Você consegue antecipar o problema. Mas quando você está cheio da obra da carne, inveja, raiva, quer brigar, quer fazer barraco, tem ciúmes, emulação, porfia. Irmão, quando você está cheio de obras da carne, não tem como você compreender o Espírito Santo. Como disse o pastor que pregou aqui antes, ele falou: olha, quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. O carnal, estão me perseguindo. Não, estão contra mim. Não, porque você é carnal. Se alguém está te perseguindo, que Jesus falou assim: dá glória a Deus, porque vão te perseguir. Por quê? Porque você ama o meu nome, ama a minha obra, cumpre minhas palavras. Agora, se você é carnal, na hora que alguém cutucar a tua ferida, você vai pegar o ferro quente para cutucar a ferida do outro, porque você não é espiritual. E como é que faz isso, pastor? Nós temos mais duas quinta-feiras para estudar sobre isso. Estou quase terminando essa prédica de hoje. Então, a ação do Espírito Santo também gerou em Cristo um espírito de temor. Irmãos, o que falta na igreja hoje, da geração do século 21, é temor. Tem muita festa na igreja. Festa de louvor, festa de comida, festa de amizade, festa de comunhão. Mas nós deveríamos ter uma dilacerar o nosso coração diante de Deus. A adoração deveria ser uma dilaceração. Nós deveríamos ter temor. Na hora que você levantar a voz para o teu pai, para a tua mãe, você devia ter temor. Na hora que você for responder a tua esposa de uma forma ogra, de uma forma estúpida, você deveria ter temor. Na hora que você falar com alguém que tem autoridade superior a você, não porque ele é melhor, mas foi dada a autoridade para ele ou para ela, tem que ter temor. Não tem temor. As pessoas levam tudo na brincadeira.
tudo tapinha nas costas. E na hora de levar a sério a obra de Deus, não tem temor. Cada um acha uma coisa, não tem foco, não tem liderança, não tem pastoreio. Porque todo mundo acha que pode tomar decisões. Temor, temor, temor. O espírito de temor, como diria meu avô, e a palavra também diz, o espírito de temor gera sabedoria. E sabedoria nos livra de cada enrascada, gente. Quando você tem sabedoria, você não entra em furada de jeito algum. E aí, para terminar essa prédica no dia de hoje, no capítulo 12 e 18, diz que Deus colocaria sobre Jesus o Espírito Santo. Então, Jesus já foi gerado pelo Espírito Santo, e agora ele também seria revestido pelo Espírito Santo, de dentro para fora e de fora para dentro. E Jesus chega em uma sinagoga, no capítulo 4 de Lucas, versos 17, 18, ele abre o livro de Isaías, o profeta Isaías, e ele diz assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar. Evangelizar não é só dar folhetinho, não é só fazer um culto na terça, quinta e domingo. Evangelizar é proclamar boas novas de salvação. Pessoas que não têm a oportunidade de ser salvas, pessoas que não têm a oportunidade ou não ouviram uma boa notícia, porque velhas notícias todo mundo já sabe, que aquele que não ama a Deus vai para o inferno. Ah, mas essa vontade de Deus? Não, porque Deus não tem amor, não sente alegria na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos se salvem, que todos encontrem a salvação, do estuprador ao corrupto. Deus quer que todos alcancem a salvação. Deus não quer que o ímpio morra. Muitas vezes nós cristãos queremos: morra. Nós desejamos a morte do outro. Deus vai tomar vingança. Você não conhece o meu Deus. Eu acho que nem quem fala conhece. Que Deus não quer a morte do ímpio. Deus não quer a perdição do injusto, do ímpio. Deus quer a salvação de todos. A palavra de Deus diz aqui: Deus quer a salvação de todos. Mas o pecado que nós praticamos é que nos dá o selo da morte. Enquanto que a vida de santidade que nós buscamos nos dá o selo da vida. Você escolhe. E aí, para terminar, olha só. O Espírito Santo me ungiu para evangelizar, dar boas novas. Todo mundo diz: seu filho vai ficar nas drogas, você vai morrer nisso, você não vai ser curado. Todo mundo falando má notícias. Aí você chega assim: independente se a morte te levar ou não, eu tenho uma boa notícia: Jesus dá a vida eterna. Independente se seu corpo for sarado ou curado ou não, a cura da tua alma Ele dará. Sabe, enquanto todo mundo está dando má notícia, você está evangelizando. Evangelextai no grego, quer dizer trazer boas novas, proclamar coisa boa quando ninguém quer trazer coisa boa. Enquanto está aí essa pornografia na música do Brasil, quando aí está essas mentiras que faz mulheres suspirarem nas novelas, enganando, achando que a vida deveria ser daquela forma, e não é, e nunca foi, e nunca será. Não é que nós não tenhamos esperança de dias melhores, mas não será daquela forma, se prostituindo, fazendo coisas erradas, que depois, no último capítulo, você alcança a felicidade. Então, no caminho torto, você alcança a felicidade. Não, Deus não quer que nós alcancemos a felicidade trilhando o caminho tortos. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E o que é dores? É quando o homem acha que seus caminhos levam à felicidade sem andar pelos caminhos de Deus. Nada de fanatismo religioso também. Que tem gente que deixa de ser feliz na família, no casamento, na vida secular, para poder ficar preso a um Deus fictício. Não, Deus quer que você seja feliz na tua casa, seja feliz no seu trabalho, seja feliz onde você colocar a planta do seu pé. Mas descubra o caminho da santidade para andar na firma, o caminho da santidade para andar no namoro, o caminho da santidade para andar no ministério, no temor do Senhor. Ele me ungiu para evangelizar. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, cuidar de gente pobre, pobre de espírito e espírito de pobre. Amém? Porque tem gente que é pobre de espírito e tem gente que tem espírito de pobre. A gente vai ter que cuidar dos dois. Entendeu? Tem gente que não adianta, irmão. Sabe? Parece que tem uma demência espiritual. Você ensina.
e daquele espírito de pobreza, da hiena triste. Ó céus, ó vida, ó azar. Quando eu fico vendo as histórias, pastor Samuel, de como as mulheres são tratadas na África, na Índia, em alguns países muçulmanos, não todos, e são humilhadas, algumas são violentadas física, sexual, emocionalmente, psicologicamente. E a gente olha as mulheres do Brasil que tem toda a liberdade, vive reclamando dessa liberdade. Eu não entendo isso. Não entendo. Vocês têm a liberdade de escolha de ir, de vir, de fazer crescer na vida, chegar à mesma posição, até superar a gente que é homem. O Espírito Santo de Deus te deu liberdade, mulher cristã. Onde está o Espírito Santo, aí existe liberdade. Onde o Espírito Santo se revela, onde o Espírito Santo se faz presente, aí tem liberdade. E às vezes a gente se prende a coisas tão pequenas, tão materiais, tão... Ungiu para cuidar de gente pobre, ungiu para curar os quebrantados de coração. O Espírito Santo me ungiu para cuidar de gente que ninguém quer cuidar. O Espírito Santo me deu a capacidade de cuidar de gente que o coração está magoado, quebrantado, dilacerado, pessoas que foram humilhadas dentro de casa, humilhado pelo marido, humilhado pelos filhos, humilhado pela sociedade. Pessoas que estão quebrantadas no coração, que não tem força nem de se colocar em pé, não tem nem força de se religar com Deus, voltar para Deus. O Espírito Santo me ungiu para cuidar de pessoas de coração quebrantado. Não é para que eu tenha a mesma doença que a pessoa, porque tem gente que quer cuidar e patologicamente pega a mesma doença, as mesmas manias, os mesmos vícios. Você não tem que dar a sua vida para ninguém. Você tem que pegar a tua vida e, como um vaso de unção, derramar a sua vida plena no vaso de quem não tem vida nenhuma. Você não deixa de ter a sua vida para poder dar vida a ninguém. Cristo é o único que fez isso, mas ao mesmo tempo, como diz lá, ele diz para Pilato: eu dou a minha vida, eu mesmo pego de volta. Eu tenho esse poder de dar a minha vida e eu tenho esse poder de tomá-la de volta. É isso que Cristo tem, esse poder. Mas nós não. Ele nos ungiu para pregoar a liberdade aos cativos. Pessoas que estão cativas, não só presas em cadeias, não. Cativos nos laços do diabo, nas ciladas do diabo, nos ardis de Satanás, nos laços de passarinheiro. Pessoas que estão envolvidas com o tráfico, pessoas que estão envolvidas com o vício, pessoas que estão envolvidas com a prostituição, com a promiscuidade, pessoas que estão cativas debaixo do poder das trevas. Ele me ungiu. O Espírito Santo nos ungiu para isso. E nós muitas vezes queremos fugir da raia. Nós queremos fugir do compromisso. Que o pastor que se vire. Foi ele que escolheu ser pastor. Mas a promessa lá em Marcos 16 falou: eu vos darei poder para todos vocês. Claro que nem todos terão o mesmo tipo de poder, porque cada um vai ser instrumento na minha mão de uma forma ou outra. Mas engraçado, você olhar para você no espelho, você não ter nada do poder de Deus. Você não poder fluir em nada, não poder contribuir em nada, não poder auxiliar em nada, não poder dar uma palavra amiga quando ninguém dá a palavra amiga. Eu achava engraçado quando eu era capelão do hospital. Você chegava no quarto, a família acabava com o doente. Tá vendo? Tá com câncer porque fumou, porque bebeu. E a família acabava, vinha o médico com o diagnóstico. Bebeu, fumou. Aí chega lá o religioso. Se você bebeu, fumou, vai para o inferno. Mas você precisa aceitar Jesus, vai para o céu. Nós não estamos lá, irmão, para apontar. A família já faz isso com primazia. A família é muito boa para fazer isso. Acusar um ao outro. A família é ótima para isso. Por isso que nós fomos chamados para ser a família de Deus. É uma família fora da família. É uma família acima da família. E Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Quantas pregações vocês ouviram nessa igreja? Através de mim ou de outros ministros dessa congregação, que abriram teus olhos para muitas coisas. Você olha, eu estava indo por esse caminho, mas aquela palavra do evangelista Júnior, do pastor Edilson, do evangelista Wellington, olha, o pastor Edivaldo trouxe aquela palavra aquele dia, abriu meus olhos. Deus nos ungiu para abrir vossos olhos, para que vocês não sejam enganados. Penúltimo, ungiu para libertar os oprimidos. Eu gosto muito de crente. Crente é da hora. Quando tem briguinha dentro da igreja, aí tem o partidarismo. Tem o grupo A e o grupo B. E fica forçando o pastor para tomar uma decisão. Aí esquecemos que nós não somos pastor do grupo A, nem do grupo B. Nós somos pastor de todo o rebanho.
E às vezes o grupo A oprime o B oprime A. Eu acho engraçado porque Ezequiel 34 já falava isso. O pastor tem que cuidar das ovelhas, da gorda para não oprimir a magra, da gorda para não machucar. A gorda não é gorda no sentido físico. A gorda é aquela que tem mais tempo, tem mais experiência. E aquela magrinha ainda que está aprendendo. É papel do pastor não deixar ninguém oprimir ninguém dentro da casa de Deus. Às vezes o pastor que oprime. Misericórdia. Ungiu para libertar os oprimidos. E para fim dessa aula no dia de hoje, dessa ministração, ungiu para anunciar um ano aceitável do Senhor. Um ano da reconciliação. Um ano da religação. Um ano, não um ano de 365 dias, mas um ano cairótico, um ano oportuno. O Espírito Santo, ele nos dá isso. Só recapitulando, o Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimento, pensamento. Ele gerou o milagre da concepção de Cristo. Ele conduziu Cristo ao deserto. Ele mostrou no lábio de Cristo aquilo que era interessante. Ele também visitou Cristo não somente na concepção, mas encheu de unção. Ele deu para Cristo os 7 Espíritos do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, de submissão. O Espírito também ungiu o Cristo para evangelizar, para cuidar dos pobres, para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os cativos. Ungiu para dar vista ao cego, para libertar os oprimidos e anunciar o ano da salvação. Se Cristo recebeu tudo isso do Espírito Santo, nós também recebemos. No dia que nós fomos batizados no Espírito Santo, o dia que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o mesmo direito que Cristo teve pelo Pai. Nós somos herdeiros desta herança inefável. Aquilo que estava em Cristo, agora está em nós. Aquele que operava em Cristo, opera em nós, por nós e através de nós. Que Deus nos abençoe.